Olá, sejam todos muito bem-vindos no vídeo de hoje. Então, eu vou confessar para vocês que eu não sou a pessoa mais fã do mundo do estilo de vídeo que eu vou fazer hoje. Esses vídeos do tipo, quantos livros eu li nesse mês, ou quantos livros eu li esse ano, ou até mesmo quais livros eu pretendo ler no ano que vem, não funcionam comigo porque se eu definir quais os livros que eu quero ler no ano que vem, é muito provável que eu não leia nenhum deles, porque eu sou muito desorganizada, as minhas leituras aparecem na minha frente como uma espécie de passe de mágica. Vocês indicam os livros, eles se encaixam como uma luva nos nossos estudos, e assim eu vou tocando baile, porque eu não faço isso de forma profissional, eu não pretendo fazer esses estudos de forma acadêmica, o meu foco acadêmico é completamente diferente de filosofia e filosofia política, então não gosto, não tenho essas pretensões e geralmente não faço. Agora, com relação aos vídeos de quantos livros eu li este mês ou quantos livros eu li este ano, eu também não gosto muito porque eu acho que causa uma ansiedade nas pessoas. As pessoas ficam se comparando, elas... fulana leu 865 livros durante esse ano, então eu sou horrível porque eu li 4, 5, 6, ou seja lá quantos livros você tem lido. As pessoas não conseguem perceber que elas são diferentes umas das outras, elas têm metas de leitura diferentes, elas têm propósitos diferentes, ritmos de leitura diferentes. E é óbvio que você não vai ter a mesma disponibilidade de leitura de um adolescente que não tem nada para fazer da vida, pode ficar 24 horas por dia lendo. Se você é uma pessoa de idade média ali, que já tem a sua família, tem seus filhos, tem o seu trabalho, tem as suas coisas para fazer. E também eu não quero que vocês se comparem comigo, porque uma parte do que eu faço aqui no YouTube, eu faço de forma profissional, eu já encaro isso aqui como uma espécie de segundo trabalho. Só que eu resolvi fazer esse vídeo esse ano porque este não foi um ano bacana para mim pessoalmente. Rolaram muitas coisas tenebrosas na minha vida pessoal, foi um negócio difícil, e eu fiquei com a sensação de que eu não tinha lido nada. Puta merda, passou esse ano, eu não li bosta nenhuma porque eu tive que focar nos conteúdos pagos, então eu tive que focar em entregar os vídeos da academia, reler os livros da academia com os meus alunos, entregar os conteúdos das nossas leituras conjuntas que nós lançamos de forma separada ao longo do ano. Eu terminei o ano com essa sensação assim de que este ano tinha sido um ano que meio que passou em branco. Mas aí meus alunos diziam, você está muito enganada, porque só acompanhando assim de fora a gente já percebeu que você fez algumas boas leituras, e aí de fato quando eu fui puxar aqui o histórico de tudo que eu tinha lido, eu li uma quantidade razoável de livros. Então vamos comentar sobre eles, ou pelo menos sobre os principais. Se você tem interesse em saber tudo que eu li durante esse ano, pegue o seu café, o seu vinho, o seu... Eu tô assim, com várias pilhas de livros aqui, eu tô inclusive com uma pilha de livros aqui, de livros que eu não terminei este ano, que ficaram pela metade, e que eu ainda pretendo ler durante o ano que vem. Eu acho que vai ser divertido fazer essa experiência aí, bora lá. Vamos começar falando de Crime e Castigo, do Dostoiévski, esta leitura que é um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida. Claro, é Dostoiévski, eu sei, eu sou apaixonada pelo Dostoiévski, mas Crime e Castigo especificamente, eu já tinha tido uma experiência muito ruim com esse livro durante a minha juventude. Achava mais maçante, achei chato, não entendi bulhufas na época que eu li. Então, quando eu peguei este livro para fazer a releitura, eu fiquei assim, talvez eu goste, mas não vai ser lá essas coisas. E assim, simplesmente leiam. Leiam Crime e Castigo, vejam a resenha. Inclusive, a maior parte desses vídeos que eu vou mencionar aqui para vocês tem resenha. E aqueles que não tiverem, vocês me contem quais que vocês gostariam de ver as resenhas aqui. Porque um dos meus principais problemas, eu preciso dizer, é que eu tenho tempo para ler os livros, mas eu dificilmente tenho tempo para gravar as resenhas, porque ler você lê em qualquer lugar, de qualquer jeito, de cabeça para baixo, na praia, na piscina, com o menino no colo, e para gravar você precisa de um negócio chamado silêncio, que não é muito frequente em casas de pessoas que têm filhos de 2 anos de idade, veja bem. Então deixem aqui nos comentários, e eu vou dizer caso não tenha resenha. Bom, o segundo livro que eu li foi Frankenstein, da Mary Shelley, que novamente foi uma grata surpresa, foi uma surpresa assim que eu não estava esperando. A Mary Shelley, que era essa jovenzinha quando ela escreveu este livro, que é um tratado primoroso sobre a verdadeira natureza humana. E além de ser este tratado maravilhoso, ele é muito bem escrito, é um negócio impressionante. As descrições românticas
da natureza da Suíça. Assim, realmente valeria a pena só por isso, mas não é só isso que tem aqui. Além de ser o pai de toda a ficção científica. Então, se você gosta de ficção científica, se você gosta de monstro, de bruxa, ou o que quer que seja, você precisa ler esse livro, porque todos foram feitos com base nele. Nós também lemos bastante Shakespeare este ano no canal. Então, para quem não tinha lido nenhuma peça do Shakespeare até então, a gente meio que correu atrás, galopando mesmo. Então, a gente também leu A Tempestade, do Shakespeare, exatamente no momento em que a gente finalizou o Fausto, do Goethe. A gente foi atrás das referências do Fausto que ainda não tínhamos lido, e uma dessas referências foi A Tempestade. Isso aqui é uma comédia, meio tragédia, é uma peça esquisita. Eu acho que a palavra certa é essa. É dessa peça que vem a frase admirável no Mundo Novo, do Aldous Huxley, mas assim, não é a minha peça favorita de Shakespeare, não. Mas também tivemos a oportunidade de ler este ano Otelo, outra peça maravilhosa do Shakespeare. Essa aqui sim, já uma tragédia. Que tragédia! Pelo amor de Deus, eu preciso que vocês conheçam Otelo. Eu preciso que vocês conheçam esse personagem aqui tenebroso, essa personificação do mal em pessoa que está aqui atrás, que é o Iago. Eu preciso que vocês compreendam como Shakespeare consegue transformar um personagem humano e destilá-lo até sobrar o mal puro. É como se aqui nós tivéssemos uma representação do diabo na literatura também. Também lemos ainda esse ano o Hamlet, do Shakespeare, que é possivelmente a tragédia a mais famosa depois de Romeu e Julieta. E por ser a mais famosa, eu também não dava muitas coisas, ser ou não ser, eis a questão, nossa, que original e tudo. Mas assim, também superou bastante as minhas expectativas. A tragédia envolvendo a vida do jovem Hamlet levanta várias questões existenciais. Então tem discussões aqui dentro que são discussões que nós ainda precisamos digerir e ainda precisamos trabalhar aqui em momentos oportunos. E vira e mexe eu estou mencionando Hamlet, eu estou mencionando a questão entre protestantismo e catolicismo que existe aqui dentro através da figura do pai do Hamlet e do purgatório. Enfim, é uma peça realmente excelente. E aqui vocês estão vendo que eu estou seguindo aqui nos meus livros que saem pela Penguin, né? Este ano a gente também leu A Utopia, do Thomas More. Tem resenha aqui no canal, mas essa aqui foi uma leitura indicada lá na Academia Bocó. Nós estávamos fazendo uma espécie de aquecimento para a releitura de Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn. E já que estávamos falando de utopia, então nada mais certo do que ler o pai da utopia, pelo menos quem deu o nome a esse gênero literário, que é o São Thomas More. E foi uma grata surpresa descobrir a biografia do Thomas More. É uma biografia muito bonita, ele foi martirizado lá na Inglaterra exatamente porque ele não jurou lealdade ao novo rei anglicano, que também passou a ser o chefe da igreja. Agora, já falando de C.S. Lewis um pouquinho, lemos bastante C.S. Lewis esse ano, mais do que o esperado. Eu li Como Cultivar uma Vida de Leitura, achei que não tem resenha no canal, porque é um monte de ensaio sobre assuntos diversos relacionados à literatura. E o C.S. Lewis, neste livrinho, ele consegue colocar sua personalidade, porque ele sempre trata as coisas com uma leveza muito peculiar ao seu estilo de escrita. Então, ainda que ele esteja dando assim, umas traulitadas nos arrogantes literários, por exemplo, ele ainda consegue fazer com jeitinho C.S. Lewis de ser. Eu não peguei o livro, mas também foi um dos livros de apoio que a gente utilizou para a leitura de Paraíso Perdido. Um outro livro do C.S. Lewis, que infelizmente a gente não tem uma tradução, que se chama Um Prefácio para o Paraíso Perdido. Mas não é um simples prefácio, é o prefácio para Paraíso Perdido. Se Paraíso Perdido precisasse sair em uma edição única, eu sugeriria que o C.S. Lewis entrasse ali, você não precisa ler mais nada, você precisa só ler esse prefácio, que é um prefácio onde o C.S. Lewis meio que passa um pano para as heresias do John Milton e diz, olha, essas heresias nem são lá tão heresias assim. Ele é um cara, apesar dos pesares, apesar de ser um protestante, apesar de ter apoiado a Revolução Inglesa e de ter servido ali como um intelectual público durante o governo do Orwell, é um cara lá no fundo, ele é bastante católico, ele manteve assim, os dogmas católicos quase que intocáveis. Há controvérsias, mas é este o trabalho que ele se propõe a fazer.
e ele se propõe a fazer de forma brilhante. Bom, falando também sobre crítica literária, nós lemos esse ano este livro, A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Não tem resenha aqui, mas eu não entendo por que não tem resenha. Na verdade, eu entendo. É porque este livrinho ridículo de 50 páginas, né, muito curtinho, tem uma densidade que vocês não têm noção. Tem tanta coisa para ser discutida aqui que eu fico pensando que cada capítulo vai demandar um vídeo de pelo menos, sei lá, 30 minutos ou algo do tipo. O Northrop Frye dispensa, assim, apresentações. Tudo que esse homem escreve é muito maravilhoso. Eu utilizo bastante as críticas do Northrop Frye para entender um pouco mais, para me aprofundar um pouco mais em Shakespeare. Tem um livrinho que a gente também usou como apoio dele, que eu vou deixar aqui do lado, que eu recomendo caso vocês gostem, assim, de pegar esses textos de apoio, esses textos mais críticos. E uma das maiores, literalmente, uma das maiores leituras que nós fizemos esse ano foi Moby Dick, que nós fizemos conjuntamente lá na Academia Bocó. Na academia, assim, a gente tem os livros pré-definidos, mas de vez em quando o pessoal surge com umas leituras, tipo, vamos ler junto Moby Dick. E, não vou fazer nada, já temos ali aquele livro para ler, aí já tem 1 milhão de outros clubes do livro que o pessoal participa, não vou fazer nada, vamos ler Moby Dick. E a gente se organiza, monta um calendário de leitura e a gente acompanha a leitura juntos. O que é sensacional. E o Moby Dick rolou desse jeito. Crime e Castigo também rolou desse jeito. E eu não tinha, de novo, nenhuma expectativa com relação a este livro aqui, porque eu também achava que era um livro meio infantil. A crítica até fala que um dos maiores problemas de Moby Dick é que o nome do livro é meio infantil. Inclusive, recentemente, eu vi que a Matilda lê esse livro durante o filme. Dinner time is family time. What is this trash you're reading? It's not trash, Daddy. It's lovely. It's called Moby Dick by Herman Melville. Moby what? This is filth, trash. Ela diz que é um livro adorável, assim. Sim. Pra terminar de associar o negócio com o negócio infantil, não tem nada de adorável nesse livro. Esse livro é um livro trágico pra caramba. É realmente imenso. Eu adorei essa edição da Antofágica. Vamos passar um pano pra Antofágica aqui, que fez edições tenebrosas ao longo do ano, mas ela se salvou única e exclusivamente por causa dessa edição. Porque o Moby Dick, ele demanda um livro imenso, um livro gigante como foi esse. Ele demanda um livro bonito. E foi exatamente isso que a Antofágica fez. Durante o ano também surgiram algumas polêmicas envolvendo o Moby Dick. Primeiro, o Felipe Neto dizendo que o Moby Dick era um livro racista. E depois, o pessoal lá na gringa dizendo que o Moby Dick era um livro da galera da bandeirinha colorida. Completamente desnecessário esse tipo de comentário. O livro não é sobre isso. Se fosse sobre isso também não era um clássico, e eu até fiz uma live meio raivosa ali, comentando esses comentários burros sobre livros clássicos. Este ano lemos também a Submissão, do Michael Houellebecq. Posso me calar depois de dizer o nome desse livro. Tem resenha aqui no canal. O Michael Houellebecq é o nome da modernidade, eu ouso dizer. Ele é o escritor da modernidade. Ele é o escritor contemporâneo. Já cacei, quer dizer, não leio muito livros contemporâneos, mas os que chegaram até mim, nenhum chega próximo do que é Michael Houellebecq. E especificamente nesse livro, Submissão, a gente já tinha lido Partículas Elementares no ano passado. Especificamente sobre Submissão, ele traz um prognóstico para o futuro francês e, consequentemente, ocidental, que é um prognóstico muito real, muito provável que aconteça, mais ou menos nas linhas que ele disse aqui, mas o mais interessante não são as questões políticas trabalhadas por ele, o mais interessante são as sutilezas de como os personagens lidam com essas mudanças políticas. O François, aqui, que é o personagem principal, ele é ridículo, como todos os personagens do Michael Houellebecq, e a partir da decadência dele, a gente consegue se ver um pouquinho, ou pelo menos ver pessoas próximas um pouquinho nele, e é por isso que é tão genial. Rolou também este ano lá na academia a leitura conjunta de O Fedro e O Banquete. Na verdade, não rolou muito conjunto não, porque
Estes livros foram lidos numa época da academia que nem todos os livros eram lidos de forma conjunta, e isso mudou, tá? Agora sim, todos os livros que tem lá, eles têm um cronograma, nós leremos juntos, nós teremos aulas, podcasts semanais respectivos ao livro. Mas como a gente, né, no início do ano, a gente tinha pensado a academia de uma forma diferente e ela foi se adaptando às demandas dos nossos alunos, nós fizemos só uma revisão aqui de O Fedro e o Banquete de Platão, que foi o meu primeiro contato com Platão. Todo mundo recomenda começar por Apologia de Sócrates. E se você quiser começar por lá, tudo bem, é um livraço, é realmente também, para quem faz direito, eu não sei como que as pessoas conseguem passar pelo direito sem ler Apologia de Sócrates. Mas também, se você quiser começar por outros temas de seu interesse, eu não vejo problemas nenhum. O pessoal que me xingou por ter começado por Fedro não conseguiu me explicar o que tinha de errado na minha resenha. Porque, obviamente, não tinha nada de errado na minha resenha, senão o pessoal tinha ido lá me xingar. Então, a gente começou pelos temas de interesse. Aqui, os temas trabalhados estão vinculados ao amor, à imortalidade da alma, e deu tudo certo. Bom, e para o projeto Mimeses, nós fizemos a leitura de Satyricon, do Petrônio, que é um livro diferente. É um livro diferente de tudo que você vai encontrar por aí. É um livro meio explícito, assim, de forma bem pornográfica mesmo, para ser bem sincera. Mas o principal capítulo que nós trabalhamos, que foi o Banquete de Trimalquião, não é nem de longe um capítulo sexual. E aqui nós temos uma sátira da sociedade romana durante a sua decadência. O pessoal não sabe muito bem quem foi o Petrônio, se ele teria sido enforcado, se ele teria sido morto por Nero. O pessoal não tem muita certeza. Nem toda obra relacionada a essa espécie de odisseia sobreviveu ao tempo, mas aqui a gente tem uma boa edição da Editora 34 que consegue juntar as coisas que sobraram e explicar pra gente as coisas que ficaram faltando. Não tem resenha desse livro no canal, porque esse livro faz parte do nosso projeto Mimeses, e eu não dei conta de tocar o projeto Mimeses. Eu não dei conta, na verdade, de resenhar os livros, eu dava conta de ler e não resenhar, e por não dar conta de resenhar, eu fui deixando pra lá, enfim, não deu certo. Provavelmente o projeto Mimeses não continuará de pé no ano que vem. Agora, nós fizemos uma leitura de 2 livros que são interessantíssimos, que são esses livros do Jeffrey Burton Russell. Eu fiz essa leitura para fundamentar a série Demônios na Sua Mente. Tem só uma aula dessa série disponível aqui, porque é uma série exclusiva para quem participou da leitura de Fausto com a gente. Vocês entenderam? A quantidade de conteúdo pago que eu entreguei este ano e ainda tive que manter os conteúdos aqui do YouTube rodando. Então não foi fácil, no meio do caos que a minha vida estava. Mas esses livros que eu comecei a leitura sem nenhuma pretensão acabaram se transformando em uma base teológica importantíssima. É sério, se você quer entender um pouquinho de teologia, se você quer entender a questão relacionada à Teodiceia, a questão relacionada ao convívio do bem com o mal, como isso se deu ao longo da história das religiões, começando lá nas religiões da Mesopotâmia, como isso se desenrola pelo judaísmo e deságua no cristianismo. Então, esses 2 livros aqui são basicamente tudo que vocês precisam. Tudo que vocês precisam estão aqui. Infelizmente, como eu disse, não tem em português. Os melhores livros, aqueles livros que eu digo, você só precisa ler isso daqui que você vai deixar de ser um bocó, geralmente não tem em português. Um desses livros era O Domínio, do Tom Holland, que saiu agora uma versão traduzida, uma edição traduzida pela editora Record. E exatamente porque agora nós temos esse livro traduzido, que ele será estudado lá em fevereiro, dentro da Academia Bocó. Finalmente, agora o livro se tornou um livro acessível a todas as pessoas, leitores ou não, em inglês. Agora, no finalzinho do ano, recém terminei essa leitura. Nós também fizemos a leitura de Sonhos de uma Noite de Verão. Como eu disse, Shakespeare. Vamos zerar
Vamos zerar as peças de Shakespeare até o ano que vem, se a gente continuar com esse andado. Sonhos de uma Noite de Verão é uma comédia sensacional, divertidíssima, leve, é barraco, é crise, é uma comédia amorosa, é assim, tudo que você precisa, caso você esteja precisando espairecer, refrescar a cabeça. Então vá de Sonhos de uma Noite de Verão, que não vai ter erro. É uma peça bem curtinha e bem divertida. Também, ainda falando sobre Shakespeare, como eu precisei fazer várias resenhas sobre Shakespeare, eu fui atrás de textos de apoio relacionados a ele. Tem vários textos de apoio disponíveis na internet, obviamente, você imagina, um autor excepcionalmente comentado. A gente tem uma enciclopédia completa da DK sobre Shakespeare, que eu usei bastante, vou deixar ela aqui na fotinha para vocês. Mas esse livro que sai pela editora Ainé do Auden, as palestras do Auden, é um dos melhores compilados de ensaios sobre Shakespeare. O Auden traz uma perspectiva das peças do Shakespeare que, assim, é difícil encontrar em outro lugar. Também agora, no finalzinho desse ano, eu terminei a leitura do Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Por quê? É um daqueles livros que vocês ficavam me falando, Débora, você precisa ler esse livro. Você precisa? Em algum momento da minha vida, todos os dias alguém ia me mandar, ei, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, você já leu? Eu ficava, tá bom, depois eu leio, não é mais cristianismo? Amanhã eu leio. E um dos meus alunos estrelinha, porque assim, era ele que devia estar dando aula no meu lugar, que é o Victor, ele falou, Débora, você precisa ler Cristianismo Puro e Simples, e é agora, nesse momento, você vai pegar e ler. E, coagida por livre e espontânea pressão, eu comecei a ler e vocês tinham razão. Realmente, por que eu não li esse livro antes da minha vida? Ia ter facilitado demais, assim, ia ter me poupado tanto trabalho. O C.S. Lewis compila nesse livro uma série de palestras que ele deu para a BBC. Logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava arrasada, todo mundo destruído por causa da guerra. Ele estava lá, ao vivo, na BBC, defendendo o cristianismo e fazendo de uma forma, como eu disse, de uma forma bem peculiar ao Lewis, que é uma forma leve, que é uma forma nada cansativa. Enfim, foi muito bom. Saiu uma resenha agora recentemente do Sagrado e Profano do Mircea Eliade. Eu sugiro que vocês confiram a resenha que eu fiz desse livro, porque este aqui é aquele tipo de livro que te dará uma sustentação para que você siga na sua vida. Então, sabe aqueles livros que servem como um pilarzinho para você subir mais um degrau no seu entendimento da vida? Então, O Sagrado e o Profano é um desses livros e, assim, ridículo de pequeno. Não vai ser fácil, não vai ser rápido a leitura, porque, percebam não, é livro super marcado, eu volto, marco de novo, mas, assim, apesar de não ser fácil, é um livro pequeno, mas que tem um monte de informação junta e que vai te ajudar, eu tenho a mais absoluta certeza. Este ano, como a gente leu Dostoiévski e a gente leu Tolstói, e a gente leu alguns livros deles que não são os livros mais fáceis do universo, tipo Crime e Castigo, eu precisei também de textos de apoio para lidar com eles. E um desses textos de apoio foi este genial livro do Georgia Steiner, chamado Tolstói ou Dostoiévski. O Steiner é um Dostoboy, um Dostofã. Dá para perceber, assim, dá para notar, mas ele não é como o Nabokov, que faz, assim, o horror do Tolstói. Longe disso. Ele desenvolve a sua tese de que a escrita do Tolstói é mais parecida com a escrita de Homero, principalmente na Odisseia, e a escrita do Dostoiévski é uma escrita mais shakespeariana. E vocês vão perceber ao longo das suas leituras que ele tem a mais absoluta razão. Fora as análises maravilhosas que ele faz de todos os livros dos dois escritores, é um daqueles livros também que vale a pena ter na estante. Rolou por aqui este ano um outro livro que é um daqueles que você... Desculpa, eu tô aqui vendo a minha pilha de livros e é que eu tô pensando. Não li livro ruim este ano. Mentira, li livros ruins. Li Diário de um Pároco da Aldeia, do Bernanos. Vocês não venham me dizer que esse livro do Bernanos é um livro bom. Ele é tenebroso, é terrível, aquele padre que fica fazendo cosplay de Hamlet, que
é emo, é gótico, só falta franjinha, que acha que ele é santo, ele é santo mesmo. Não, ele não. Gente, ele tá. Enfim, não vamos comentar sobre esse livro, não. E li também os livros que eu já sabia que seriam ruins, né? Que é o Conto da Aia e o Tortarato. Então, eu tiro esses dois que eu já sabia que seriam ruins, porque eu leio só por diversão mesmo, e só pra fazer as resenhas raivosas aqui pra vocês. Mas Diário de um Pároco da Aldeia, Deus me defenderei. E também, vamos falar aqui já dos livros ruins? E também a gente fez uma leitura conjunta lá na academia, que foi O Sonho e a Fúria, do William Faulkner. Por que as pessoas gostam do William Faulkner? Por qual motivo? Assim, meu Deus do céu, por qual motivo de Deus vocês fazem isso com a vida de vocês? Este livro é um fluxo de consciência que fica pulando entre vários irmãos de uma família que já fora eventualmente abastada ali no sul dos Estados Unidos. É uma família que obviamente sofreu muito com a Guerra da Secessão e agora está gastando ali os últimos dinheirinhos que lhes restaram para tentar fazer alguma coisa. Mas o fluxo de consciência do Faulkner aqui pula entre um dos irmãos que é deficiente. Ele faz o deficiente falar com a gente e ele não fala nada, vira uma confusão, é difícil de acompanhar. Eu não sei se valeu o esforço, até por isso nem tem resenha aqui, porque a resenha seria eu meia hora olhando pra câmera e falando por que as pessoas fazem isso com as vidas, com suas respectivas vidas. É a mesma coisa da Metamorfose do Kafka, que deu muito o que falar. Eu fiz aquela resenha dizendo que o livro é ruim só de raiva, só do tanto que o fã-clube do Kafka me pentelhou. O livro nem é tão ruim assim, é só chato, é só que eu não gostei da premissa. Eu entendi a metáfora envolvida no negócio, mas o fã-clube chato que esse cara tem. Tanto que eu não li mais nada dele, eu sei que eu vou gostar, principalmente de Processo, eu tenho certeza que eu vou gostar, mas tá difícil superar o ranço do fã-clube do cara. Mas estávamos falando de A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Que livro impressionante. O Milan Kundera alterna aqui dentro desse livro entre a narrativa que cobre a vida de pessoas na antiga Iugoslávia. Eu não sei se é antiga Iugoslávia ou agora que chama Iugoslávia, eu faço uma confusão com esses nomes da Europa Oriental na minha cabeça. Mas ele cobre um período da vida onde o RSS havia invadido definitivamente o país, havia encerrado com a independência do Partido Comunista que até então mandava no governo. Então ela impôs o seu totalitarismo de cima para baixo, obviamente. Aí a gente observa a vida das pessoas se desintegrando a partir dessa invasão comunista, não que a vida deles já não tivesse se desintegrando antes, porque percebemos que são pessoas em claro naufrágio, todos são pessoas em claro naufrágio, mas a invasão termina de pentelhar o negócio e termina de ferrar com tudo. É sublime, é sensacional, a linha do tempo não é uma linha do tempo linear, talvez não funcione para todas as pessoas, mas eu acho que vale muito a tentativa. Este ano também lemos o possivelmente polêmico Ana Karenina, que eu chamo de Ana Catarina. Foi uma das primeiras leituras do ano. Também fizemos com uma leitura conjunta lá na academia. As meninas adoraram também a leitura desse livro. Eu digo que foi um livro polêmico porque rolou uma febre de leitura dele aqui do Booktube e várias pessoas começaram e não conseguiram terminar, foram na onda e tudo. Mas eu não acho que o Ana Karenina é um livro que se possa abandonar, veja bem, porque a história é tão bem construída e o romance é tão bem construído que eu fico aqui pensando como que alguém consegue largar esse livro sem saber o que aconteceu com esses personagens, sabe? São todos personagens interessantes. O Plou é uma novela, sabe aqueles novelão da Globo? Mas é aqueles novelão bom, aqueles novelão de antigamente, não é esses novela ridícula que acontece hoje em dia com Jade Picon. Aqueles novelão que reunia a família inteira pra assistir. Ana Karenina é esse tipo de novelão. E tanta coisa pode ser discutida a partir desse livro, sabe? A forma com que o Tolstói utiliza a filosofia platônica do amor para conseguir relacionar...
Um dos meus livros favoritos de toda a minha vida também. Este ano também lemos Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia. Não fiz resenha desse livro aqui no canal, porque é um livro que tem muita informação. Eu li a maior parte dele no Kindle, então, porque se fosse aqui, essa minha edição é mais antiguinha, tá vendo? Ela tá até mofada. Então, se fosse aqui, eu não ia conseguir marcar tudo por causa do mofo. Mas no Kindle tá assim, ó. Tá uma bagunça, porque o Edmund Wilson resgata as origens do marxismo na Rússia pré-Revolução Francesa. Então ele começa falando sobre o Michelet, que foi um historiador francês, que foi basicamente quem estreia essa ideia de história, de como construir a história, entendeu? De como ir lá nos fatos e nos registros e tentar reconstruir a história da França especificamente. Ele conversa sobre vários autores franceses, o Renan que tem uma história de vida de Jesus em 8.000 volumes, que deve ser interessantíssima, que ele é quem estreia com essa ideia de construir um Jesus histórico e tudo. E assim sucessivamente, tem vários escritores franceses que ele comenta, ele faz sempre uma mini biografia, ele faz uma espécie de ensaio crítico sobre a obra de cada um deles, a forma com que cada um escreve, até chegar nos filósofos russos que herdaram essa tradição francesa. Dentro da tradição francesa, ele fala do Babeuf, não sei se pronuncia assim, que foi um dos grandes impulsionadores desses movimentos socialistas anarquistas, especificamente. Então, dentro dos filósofos russos, ele fala do Bakunin, ele fala do próprio Tolstói, não, perdão. Ele fala do próprio... obviamente, ele fala do Marx, fala do Engels. Ai, meu Deus do céu, do Trotsky. Perdão, o nome fugiu completamente da minha cabeça. Então, esse aqui é um livro que ele somente daria um curso completo. E o que eu fiz? Eu fui lá no Flávio, do Senso em Comum, do Flávio Moster, que foi quem me indicou esse livro, e falei: Flávio, faça um curso deste livro, porque eu preciso de um curso desse livro. E ele me respondeu: ok, eu faço um curso desse livro se você fizer junto comigo. Eu falei: faço junto com você. Vamos organizar? Vamos. E aí a gente combinou de fazer um curso desse livro pro ano que vem. Mas eu me conheço e conheço o Flávio um pouco. Eu acho... não sei, talvez role, talvez não role. Me conte aqui nos comentários se vocês querem um curso completo desse livro. Depois de ler esse livro, tantas coisas relacionadas à Revolução Francesa e à Revolução Russa se esclareceram aqui na minha cabeça, que é um negócio impressionante. E também este ano eu fiz a releitura do Arquipélago Gulag com os meus alunos. Agora eu li nos 3 volumes, que vocês conseguem ver ali na estante, lá no fundinho. Mas, conjuntamente a essa releitura, eu fiz a leitura do Gulag, da Anne Applebaum. Também outro livro que eu li mais no Kindle do que físico. Porque nessa versão aqui da história do Gulag, a Anne Applebaum traz informações mais históricas e fatos mais concretos, porque, obviamente, ela teve acesso aos arquivos soviéticos, coisa que o Alexander Solzhenitsyn, na época que ele escreveu o Arquipélago Gulag, ele não tinha. Então, a partir deste livro aqui, vários nomes, vários fatos históricos que o Alexander Solzhenitsyn menciona ficam mais claros. Então, foi bom fazer as aulas com base nesses 2 livros. Outro livro que tivemos a grata oportunidade de ler este ano foi O Leitor como Metáfora, do Albert Mangel, ou Mangel, não sei como se pronuncia. E é outro livro que não tem resenha aqui, se vocês quiserem, me contem aí nos comentários. Neste livro, o Mangel, que é um crítico literário, ele faz algumas reflexões sobre o hábito de leitura e sobre o próprio leitor. Então ele te convida a repensar a sua forma de leitura, ele te convida a refletir se o que você está pensando por leitura é um negócio que está te fazendo bem ou não. E ele usa como isso para explicar isso pra gente, ele usa várias e várias metáforas ao longo do texto. É um texto interessante. Esta edição aqui é uma edição muito bonita. Eu usei alguns insights dele para conversar sobre o Fausto, do Goethe,
porque ele menciona várias obras aqui, inclusive Dom Quixote, que é uma daquelas várias obras que eu tô devendo a leitura, eu tô levantando a leitura, mas ainda não tem resenha. Se vocês quiserem, deixem nos comentários. Este ano lemos Hábitos Atômicos do James Clear, fizemos um pequeno projetinho de criação de hábito de academia. Funcionou até o momento que deixou de funcionar. Mas esse livro, eu detesto geralmente a autoajuda, eu acho que não funciona, eu acho que é um saco. Mas esse livro em específico, para você que está tentando construir um novo hábito, ele realmente funciona. A técnica que ele coloca aqui é uma técnica que realmente funciona. Este ano fizemos a leitura maravilhosa do Paraíso Perdido, do John Milton. Tem uma sequência de 3 vídeos enormes aqui no canal sobre este livro. Dispensável falar que é um dos melhores livros da minha vida, porque é impossível ler Paraíso Perdido e dizer, é impossível. Não tem como odiar Paraíso Perdido. Você só pode amar este livro. Em nenhum momento da sua leitura desse calhamaço você vai pensar em parar, sabe? Porque é realmente um daqueles livros que dá vontade de abraçar assim e dormir com ele, de tanto que é bom. Nossa, como que o cara consegue me fazer uma obra-prima dessa? Paraíso Perdido, como vocês devem saber, conta a história de Gênesis de uma forma muito ampliada. Então ele pega um capítulozinho de Gênesis específico que fala sobre a tentação de Eva pela serpente, e ele abre o leque de possibilidades e começa a contar uma história maior sobre a queda do homem, e ele consegue explorar a partir daí também a queda dos anjos, e ele cria um imaginário na nossa cabeça. Ele faz a queda dos anjos parecer uma batalha ali homérica, uma batalha da Ilíada, e é ele quem cria no imaginário popular todo o conceito de queda dos anjos, que não tem na Bíblia especificamente. Tem algumas alusões, não dá para tirar o negócio, se você extrair o suco ali, são alusões muito pequenas. Então tudo que ele faz é dar uma nova perspectiva, aumentar, ampliar isso aqui e faz uma obra de arte a partir daí. Eu não sei mais o que eu posso falar para convencer vocês a ler O Paraíso Perdido. Este ano também tivemos a leitura dos Public Intellectuals, A Study of Decline, do Richard Posner. O Richard Posner, que é um economista muito famoso na área do direito, porque ele também fala sobre economia do direito. Para quem não sabe, a economia do direito é uma área do estudo do direito onde a gente analisa, a partir de modelos econométricos, a eficácia das leis. Então, será que é interessante eu colocar uma punição muito alta ou uma multa muito alta? Porque o pessoal vai saber que não vai conseguir pagar, então não vai ter uma consequência muito imediata para quebrar aquela regra, eles vão quebrar mesmo assim. Isso é só uma das possibilidades de aplicação. As aplicações são inúmeras. E ele tem alguns livros interessantes nessa área da economia do direito, e ele tinha aqui esse Public Intellectuals, que é mencionado pelo Thomas Sowell no livro dele, Intelectuais e a Sociedade. E não tem em português, eu fiquei um tempão querendo esse livro, e aí o Victor me mandou. O Victor, que é, assim, o maior financiador desse canal, ele só me manda livro foda. E este aqui é um livro muito legal, se você está interessado nesse fenômeno dos intelectuais públicos. O Richard Posner praticamente dá a fórmula de como se tornar um intelectual público no século XXI. E spoiler, não tem muito a ver com a sua carreira acadêmica. Então não é o cara que tem mais diploma na parede que vai se destacar publicamente. Isso é bom e ruim, tem efeitos negativos e positivos. Existe uma boa dose de sorte envolvida nesse processo. E o Richard Posner também diz que a maioria dos intelectuais públicos, eles serão polêmicos por excelência, porque o que o público quer é a polêmica e não necessariamente a informação. Ele faz isso analisando alguns casos interessantes dos Estados Unidos, inclusive aquele caso que rolou durante as eleições do Bush e do Al Gore, onde houve uma recontagem na Flórida, onde o caso foi levado à Suprema Corte e, naquele momento, vários intelectuais tiveram a oportunidade de se posicionar com relação
ao que a Suprema Corte americana deveria ou não deveria fazer, e os posicionamentos deles são interessantes, principalmente se você compara o que esses mesmos caras depois falaram sobre a recontagem dos votos na eleição do Donald Trump. Seguindo na lista de livros indispensáveis que nós fizemos a leitura ainda esse ano, nós também fizemos a leitura da Odisseia, do Homero, esse ano. A gente leu Ilíada no finalzinho do ano passado, a gente já engatou com a leitura do Homero, que também foi uma leitura que a gente fez conjuntamente, foi a primeira leitura conjunta lá na academia. Dispensa descrições, a Odisseia do Homero. Tem, obviamente, uma resenha dela aqui no canal, e entre a Ilíada e a Odisseia eu continuo preferindo a Ilíada, mas eu confesso que a Odisseia talvez possa ser uma obra mais palatável, porque como ela é uma grande história contada de uma forma muito bonita, e ela é menos uma sequência de batalhas intermináveis, como é a Ilíada, talvez você possa gostar mais da Odisseia. Mas eu acho que quem gosta mais da Odisseia... Este ano tivemos a oportunidade de ler A Política, do Aristóteles. Fizemos essa leitura lá na Academia Bonfort, por isso que não tem resenha aqui pro canal. Estou cogitando aqui a possibilidade de fazer uma resenha aberta, porque esse aqui é um dos livros indispensáveis. Aí você tem que ler A Política, do Aristóteles. Cara, não adianta. Você tá fugindo, eu sei. Você tá pensando, o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que eu vou entender? Mas você vai ter que ler em algum momento, porque isso aqui é a constituição da política ocidental. O Aristóteles funda o que nós conhecemos como política. Este aqui foi um livro que eu usei bastante como base para fazer o nosso curso de política básico. Então, eu peguei o Aristóteles, traduzi isso aqui para ficar em uma linguagem mais acessível e impossível. Então, se você está com medo da política do Aristóteles, confere lá o nosso curso de política básica, que às vezes te ajuda. Este ano também fizemos a leitura de Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas, Before the Night Falls. Por que este livro não tem mais uma edição em português? Por que esses livros que criticam diretamente ditaduras latino-americanas, por que esses livros não tem mais edição em português? Por que sai uma vez e não sai mais? Por que a editora compra, lança ali 100 exemplares e depois não lança mais? É o grande mistério do mercado editorial brasileiro, não é mesmo? Mas se você ler em inglês, se você tiver a oportunidade de ler esse livro em inglês, eu sugiro fortemente que você faça, porque neste livro o Reinaldo Arenas faz uma autobiografia. O Reinaldo Arenas era um escritor de talento, como nós podemos perceber aqui, declaradamente, assumidamente gay, que foi pego pela rede do sistema implementado pelo Fidel Castro, foi perseguido durante toda a vida, mas o livro não é só sobre isso, porque, como eu disse, se o livro fosse só sobre política, ele não seria um livro bom, ele seria um livro descartável, ele seria um simples panfleto. Este livro é interessante porque, como eu falei lá na resenha, tinha até cabelo rosa, inclusive, na resenha. Como eu falei lá na resenha, a gente não sabe onde começa a destruição causada pelo regime do Fidel Castro e onde termina a destruição causada pelo próprio Reinaldo Arenas. Porque é um livro explicitamente pornochanchada, e a gente fica se questionando, assim, cara, será que foi realmente culpa mesmo do regime cubano? Obviamente, um regime terrível, perseguidor e tudo, mas o Reinaldo Arenas, coitado, ele não teve muita oportunidade também de fazer algo diferente, porque as situações nas quais ele foi criado foram situações terríveis. E assim terminamos, eu acho, assim terminamos a lista de livros que nós lemos durante o ano de 2022. Foi uma lista maravilhosa, não me arrependo em momento algum de nenhum livro que eu li, tirando o livro do Jorge Bernanos. E tá ali o Sol de Satã para eu ler. Depois dessa experiência terrível com o Diário de um Parafinaldeio, dificilmente eu farei essa leitura tão cedo. E agora eu quero conversar muito brevemente com vocês sobre as leituras que talvez eu faça no ano que vem. Algumas eu tenho certeza, porque são livros que eu preciso terminar de ler, e outras que estão aqui no radar para vocês já se programarem.
Claro, tirando os livros da academia, que são aqueles 6 livros que já tem a lista aqui disponível no site, se você quiser conferir. É só clicar na descrição que está aqui embaixo. O primeiro deles é o Asno de Ouro, que faz parte do Projeto Mimesis, do finado Projeto Mimesis, que possivelmente não continuará no ano que vem, mas é um projeto que eu tenho muito interesse de fazer. Eu só não quero ter a pressão de ter que ler para entregar alguma coisa para vocês. Então eu vou lendo aqui na maciota, aos pouquinhos, e aí vai saindo. Tenho que terminar. Divertidíssimo, muito legal esse livro. Tenho certeza que vai ser um dos melhores livros da minha vida depois que eu terminar ele, mas ainda não terminei. Preciso também terminar o Rubicon, do Tom Holland, este livro que conta a história da decadência da República Romana. O Tom Holland é o meu historiador favorito, como vocês bem sabem, e este livro é um livro delicioso. É um romance do fim da República Romana, e a gente fica meio romaníaco, sabe? A gente fica meio maníaco com a história da República Romana. Depois de ler isso aqui, eu já tô no finalzinho, é outro livro que eu tô lendo mais no Kindle. E preciso terminar de ler A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do Daniel Hopes. Essa sequência de livros do Daniel Hopes, que são, salvo engano, 8 livros, conta o nascimento e o desenrolar da Igreja Católica, do cristianismo de forma geral. E eu fiquei com a sensação de que esta aqui é uma versão estendida do domínio do Holland. Eu percebi que o Holland pegou bastante da narrativa do Hopes e condensou e transformou em algo mais rápido, em algo mais tangível ali para o leitor moderno. Já o Daniel Hopes não tem essa pretensão de ser tangível, de ser tão rápido assim. Então ele tem tempo, ele tem paciência para se debruçar em cada aspecto do desenvolvimento do cristianismo desde a igreja primitiva. Então, morreu Jesus, ele já começa a contar como as coisas se desenrolaram, como que os primeiros apóstolos se espalharam ali pelas regiões próximas da Judéia, como que eles começaram a levar o evangelho para o maior número de pessoas, as primeiras cisões que aconteceram ali dentro da igreja primitiva, e uma leitura interessantíssima. Eu já estou ali chegando no momento, na verdade eu já cheguei no momento em que Constantino transforma a religião cristã na religião oficial do Império Romano, ou algo parecido. Mas eu preciso terminar de ler. E também preciso terminar de ler este outro livro que trata mais ou menos do mesmo assunto, tá até que marcado onde eu estou, que se chama For the Glory of God, do Rodner Stark. Também foi um envio do Vitor. Eu disse que o Vitor é o maior financiador de livros bons do canal. Este livro aqui especificamente conta como que o cristianismo, mas mais especificamente os monoteísmos de forma geral, se desenrolam ao longo da história e como o monoteísmo cristão causou as reformas, e aí ele fala de várias heresias diferentes que surgem nos primeiros anos da igreja. Algumas heresias já começam a pipocar. Por que que é natural que ocorra isso? Por que que é natural que as pessoas comecem a se dividir dentro de uma mesma religião? Ele começa a falar especificamente sobre as reformas protestantes que aconteceram. Inclusive, ele conta alguns casos interessantes que eu já tinha ouvido falar, mas não tinha, tido a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo. Mas ele fala sobre a reforma na Espanha, sobre os protestantes italianos, sobre o calvinismo, sobre o luterismo, luteranismo. E é nesse ponto que eu estou na leitura. É uma leitura maravilhosa, mas o que acontece? Quando eu percebi que o Daniel Hopes falava mais sobre o Império Romano, eu comecei a ler o Rubicon do Tom Holland. E quando eu percebi que este livro chegou e ia amarrar o assunto que eu estava lendo aqui na Igreja dos Mártires, eu comecei a ler esse livro. E este é o meu grande problema com livros bons. Eu não termino de lê-los. Não é porque eu acho que os livros são ruins ou chatos, é porque os livros são tão bons que eles abrem a perspectiva para outras leituras e eu começo a ficar desesperada e acabo que não leio nada. Agora, pro ano que vem, eu vou só dizer assim, o que talvez eu leia, certo? Muito provavelmente nós vamos fazer a leitura da Eneida. Muito provavelmente nós faremos a leitura da Eneida do Virgílio nessa tradução do Carlos Alberto Nunes.
única e exclusivamente porque não tem uma tradução do Frederico Lourenço para essa obra, porque senão a gente usaria. E eu também recebi do Clube de Literatura Clássica, recebi do Pago, obviamente, essa versão aqui com as obras completas do Virgílio, mas a tradução aqui é a do Odorico, então uma tradução bem mais antiga, possivelmente muito mais difícil, mas essa versão é interessante porque tem a obra completa do Virgílio, inclusive os poemas pastorais do Virgílio, que estavam meio que esgotados aí no mercado editorial. Possivelmente a gente vai fazer um clássico para Bocós dessa beleza aqui. Possivelmente nós também faremos, se der tempo, e se a gente tiver disposição, um clássico para Bocós da Divina Comédia, do Dante Alighieri. Na verdade, possivelmente vamos ter que decidir entre a Eneida e a Divina Comédia. Então já deixe aqui nos comentários qual das duas obras vocês querem ver mais ou mais rapidamente, principalmente um clássico para Bocós. Pro ano que vem, eu também gostaria de ler o Metamorfoses, do Ovídio. É uma leitura que está aqui no meu radar. Eu com certeza preciso ler pelo menos o primeiro volume do Declínio e Queda do Império Romano do Gibbon, porque agora eu estou com os 6 volumes disponíveis, que, como vocês sabem, só sai em português na versão reduzida, que sai pela Companhia das Letras, e assim, é bem reduzido mesmo, ficou uma edição bem xixelenta, essa redução. Gostaria de ler, assim, de forma descompromissada, Helena Ferrante, que é muito bem comentada, que é também uma escritora contemporânea. Faremos a leitura da República de Platão, com certeza faremos a República de Platão. Esqueci de falar que a gente leu Macbeth também esse ano. A gente leu tanto Shakespeare que eu esqueci de Macbeth. E gostaria de ler também A Verdade e Conhecimento, do Tomás de Aquino, para o ano que vem. Gostaria também de ter tempo de terminar o estudo, aqueles livros que fica assim, 1 milhão de coisas marcadas, né? Nem adianta mais você continuar marcando. Mas terminar de destrinchar e terminar o estudo da Nova Ciência do Giambattista Vico. E são só essas as minhas pequenas pretensões. Não tenho grandes pretensões para o ano que vem. Só essas várias obras aqui que eu mencionei. E como eu disse, é claro que aparecerão eventualmente novas leituras aí ao longo do caminho. Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Será que deu ansiedade em vocês, como geralmente dá em mim quando eu assisto de outras pessoas? Se vocês gostarem, deixem seus comentários aqui. Como dizem os menininhos que o meu filho assiste, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Até o ano que vem.